Lucas capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de nós como igreja podermos congregar em Teu nome, estarmos unidos em torno do Teu nome, Tu que vives e reina, e um dia voltarás, e até lá, Senhor, Tu nos dá a Tua palavra para que nós caminhemos num caminho de justiça, de retidão, de paz, de alegria, um caminho onde o alvo é o Senhor, um caminho onde a segurança é garantida porque Tu nos proteges, e o caminho, Senhor, ele é aceso pela Tua palavra. Por isso, Senhor, hoje nós te pedimos, acende a Tua palavra dentro dos nossos corações, revela a Tua palavra, tira o véu, Senhor, e traz o entendimento e o conhecimento daquilo, Senhor, que nós necessitamos para nesta semana, para nos próximos dias. Enquanto esta palavra, Senhor, for importante para as nossas vidas, talvez por uma vida inteira, que sempre sejamos lembrados pelo Teu Espírito Santo, que Ele acenda a Tua palavra em nossos corações, que a Tua palavra caia, Senhor, num lugar bom, um lugar onde as provações, onde as tribulações, onde tudo aquilo, Senhor, que tenta nos enfraquecer, não seja capaz de destruir essa semente, mas que ela floresça, cresça, multiplique-se e dê muitos frutos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Sempre que Deus me dá um texto no Evangelho de Lucas, eu gosto de refletir e de falar alguma coisa sobre Lucas, por alguns motivos. O primeiro deles é porque Lucas é o único sabido, salvo algum engano, que não é judeu, que é gentil e que escreveu livros da Bíblia. Dos 66 livros escritos, de todos os autores, os mais de 40 autores que escreveram a palavra de Deus, que escreveram essa composição de livros que forma a Bíblia Sagrada, o único que não é da nação de Israel, que não é judeu, que é um gentil, é Lucas. Ele escreve o livro de Lucas e ele escreve o livro de Atos, os dois uma única obra, separada 150 anos depois, por alguém que separou e deu o título do livro de Atos como Atos dos Apóstolos. Mas eu sempre gosto de dizer que todos os atos ali não são dos apóstolos, mas são do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Foi o poder do Espírito de Deus nos apóstolos que promoveu todos os atos, que fez com que eles pudessem realizar tudo o que eles realizaram. E esses dois evangelhos esses dois livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, são para nós maravilhosos, porque é o ponto de vista, é o olhar de um gentil, de alguém semelhante a nós. O livro de Atos, propriamente
falando, é o manual da igreja, é o berço da igreja, é o início de tudo, é onde nós vemos os nossos antepassados, onde nós vemos a gloriosa manifestação de Deus na igreja. Nós somos esses que vivem nessa dispensação. Atos tem 28 capítulos e o capítulo 29 está sendo escrito hoje por nós. Nós continuamos, nós somos a igreja de Cristo desde que o Espírito desceu em Atos 2, enquanto nós estamos aqui, enquanto Jesus não voltar, os atos do Espírito Santo que está na terra preparando a noiva para o encontro do Cordeiro, continuam se manifestando. Antigamente através de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, de Lucas, de Filipe, de Natanael, de Tiago, de tantos outros, e hoje através de você, João, a Maria, o Eli, a Lili. Os atos do Espírito de Deus. E foi um homem gentil, num tempo de segregação, num tempo de um apartheid, vamos dizer assim, religioso, de uma segregação religiosa. Até hoje isso existe, você imagina nos dias de Jesus. Se hoje ainda, muitas coisas que Deus faz, a religião, ela critica ou ela duvida porque Deus não segue os dogmas e a doutrininha que muitas vezes nós criamos. Muitas vezes o Senhor fala com alguém que não se encaixa no perfil religioso ou no perfil sacerdotal que nós criamos, no clérigo. E aí a gente diz, não pode ser, Deus não está falando, não pode ser Deus, não pode ser. Hoje ainda eu falava com alguém sobre algo poderoso que o Senhor fez de manhã, e terminando o culto eu recebi uma palavra de Deus muito forte, de algo que faz parte das minhas orações, e depois eu ouvi um testemunho, e a pessoa tomada pelo Espírito, feliz, cheia de Deus, com lágrimas nos olhos, alegre porque Deus tinha falado com ela. E eu me alegrei com ela, e depois eu fui compartilhar, e compartilhei com alguém que conhecia. Aí a pessoa disse assim para mim, era treva, tomara que agora seja luz. Olha como nós seres humanos somos tendenciosos, somos julgadores. Olha como nós analisamos a pessoa, como nós ressuscitamos passados que o Senhor já sepultou. Não importa o que foi, não importa o que fez, não importa o que viveu, o que importa é que agora está no Senhor, e está sendo um canal do Senhor, falando através dele, os atos do Espírito Santo de Deus se manifestando através dessa pessoa. Eu fico imaginando Lucas, quando ele começou a ser tomado pela graça do Senhor e pela sabedoria para escrever, porque ele era um gentil, um grego, um médico. Uma outra coisa que me agrada quando eu leio é porque em Lucas a gente percebe que ciência e fé não são inimigos. Ciência e fé podem caminhar juntos. Ciência e fé não estão no antagonismo. Lucas começou a estudar, diz a palavra que ele, como um cientista, começou a estudar. Ele fala a Teófilo de uma maneira profunda, pesquisando didaticamente e escrevendo um relato ordenado de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e viveu. Porque cada vez que a gente se aproxima do Senhor, cada vez que a gente mergulha na palavra do Senhor, se nós tivermos bom senso, nós vamos nos render àquele que é maior do que todas as coisas. Lucas, ele veio da filosofia grega, um tempo onde, se hoje Platão, Aristóteles, Sócrates são conceituados no nosso meio, você imagina no tempo de Lucas, que era 300 anos da sua morte, a filosofia grega, o mundo greco-romano
Paulo disse: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Paulo, certa vez em Atenas, pregou no Areópago para filósofos epicureus e estoicos, que seguiam a doutrina grega dos deuses gregos. E Paulo foi e pregou o evangelho, e alguns deles disseram: o que esse tagarela está dizendo? É algum ensino novo? Porque Jesus falava acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E o povo parava para ouvir Paulo. Mas eu acredito que por boa parte influência de Lucas, porque Lucas andava com Paulo. Lucas era um discípulo de Paulo. Paulo era judeu. Para o povo grego, um povo sábio, dotado de sabedoria, ou pelo menos pensavam ser os detentores da sabedoria, Paulo era só um tagarela mesmo, maluco. Mas talvez ao olhar para Lucas pensavam: mas o que esse médico está fazendo com eles? Ele é um de nós, então alguma coisa que esse tagarela está falando deve ser importante. A Bíblia diz que se juntou uma multidão no Areópago para ouvir Paulo falar. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima, já dizia Luiz Pastor. E ele era um homem tão gentil, e foi tremendamente usado por Deus. Isso significa que em Deus não há acepção de pessoas. Toda segregação religiosa, todo apartheid religioso, toda a divisão que muitas vezes é estabelecida dentro da religião, Cristo destruiu na cruz do Calvário. E a partir do momento em que Ele declarou: está consumado, de lá para cá Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, como assim Ele entender, porque Ele é livre para fazer isso, e por isso tem jeito para você. Não se inclua fora, não seja uma porta fechada, não seja alguém que fique sempre esperando para que alguém lhe traga algo. O Senhor quer derramar algo através de você, dentro de você. Perceba que Lucas, ele se deixou ser tomado pelo Senhor. Provérbios 10, 29, Salomão vai dizer que o caminho do Senhor, ele é refúgio para os íntegros, mas é a ruína de todo aquele que pratica o mal. Olha que interessante, o mesmo caminho que é refúgio pode ser ruína. O mesmo caminho que é cuidado, que é proteção, pode ser destruição. Que caminho é esse? O caminho do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse caminho do Senhor é o próprio Jesus Cristo, refúgio, proteção para todo aquele que é íntegro, mas destruição para aquele que pratica o mal. Aqui é necessário a gente entender o que significa integridade. Integridade significa a qualidade daquele que é inteiro. Integridade significa totalidade do seu coração, do seu ser, da sua vida. Por isso, se você se entrega ao caminho do Senhor totalmente, sem reservas, sem barganhas, esse lugar é um lugar de refúgio para você. Ainda que a integridade da sua vida, a totalidade do seu ser não seja, para a grande maioria das pessoas, alguma coisa memorável. Ainda que a integridade do seu ser, ainda que você olhando para você na totalidade, você não se alegre com o que vê, ainda que as pessoas não se motivem com o que vêem em você, se for a totalidade, se você se entregar totalmente ao Senhor, nesse lugar você estará protegido pelo Senhor. O problema do Evangelho é quando nós resolvemos praticar o mal, e o mal que Jesus combateu foi a hipocrisia. O problema do Evangelho, no Evangelho para alguns, é a dissimulação, é a hipocrisia, é você
Não entregar-se totalmente, é você não viver a totalidade, é você não falar a verdade, é você esconder-se. Não se esconda. Apresente-se ao Senhor do jeito que você está. Ainda que não seja algo que um dia você receba uma placa de moção, de congratulação da Câmara de Vereadores da cidade. Mas se você se apresentar totalmente ao Senhor, Ele te livra de toda a culpa e Ele começa a fazer uma nova história e transformar a tua vida. As pessoas que não vivem isso são pessoas que sempre escondem alguma coisa, que sempre deixam alguma coisa ali escondida, que sempre deixam alguma coisa no oculto. Jesus denunciou isso. A grande luta de Jesus Cristo em relação aos fariseus era a hipocrisia, que eram pessoas que não se doavam totalmente ao Senhor, eram pessoas que aparentemente eram belas, formosas, retas, corretas, mas dentro de si escondiam. É a prática de dar bons conselhos e maus exemplos. O Senhor está dizendo para nós: abra o teu coração. Davi escreveu: feliz é o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Todos pecaram, todos foram culpados, são culpados, todos falham. A diferença entre uns e outros é que uns se entregam totalmente com todas as suas falhas e o Senhor não lhe atribui mais culpa, e ali ele encontra a felicidade, porque nele não há hipocrisia. A Bíblia diz que quando Jesus veio, eles rejeitaram o Senhor. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, porque as suas obras eram más, e por isso quando a luz se manifestou, eles não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não se manifestassem. Você sabe qual é a porta de entrada do Evangelho? A porta de entrada do reino de Deus é o arrependimento. E você sabe o que significa arrependimento? A ausência de justificativa. Senhor, tu já sabe como é que eu sou. Aqui está a minha vida. Não tenha medo de se achegar ao Senhor do jeito que você está, do jeito que você é. Isso é ser inteiro. Ainda que você esteja em pedaços, ainda que você esteja virado em cacos, mas junte esses cacos e entregue totalmente ao Senhor, e aquele que é o oleiro vai fazer um novo vaso, porque o lugar do caminho do Senhor é refúgio para aqueles que se entregam totalmente nas suas mãos. Eu fico imaginando que Lucas era um filósofo, um médico, um cientista, alguém que viveu toda a cultura grega. O povo gentil naquela época era um povo extremamente pecador, pagão, mas ele resolveu entregar-se totalmente ao Senhor, viver uma vida de dedicação, e nós estamos falando dele hoje aqui. E ele escreveu algo relevante, e ele escreveu algo que foi para a posteridade. É para isso que nós somos chamados. A grande diferença que Deus vai produzir através da nossa vida não é aquilo que acontece em nós, mas é aquilo que permanece depois de nós. Aquilo que Deus colocou em nós para que permaneça depois de nós, isso é o que vai fazer diferença de fato. Legado, história. Você tem algo poderoso de Deus aí dentro de você. Que fique um legado, que seja construída uma história, que vá para adiante, que não morra com você nada que o Senhor deu a você. Tinha um pastor que pregava assim: eu quero morrer vazio. E eu concordo com ele, eu também quero morrer vazio. Deixar tudo nessa terra que o Senhor colocou para ser semeado nessa terra, que fique nessa terra.
O cemitério é um lugar cheio de sonhos não realizados, projetos nunca concluídos, pessoas cheias de si, estão lá, não realizaram, mas você vai realizar, porque tem algo maravilhoso do Senhor aí dentro. Mas para realizar, entregue-se totalmente ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O caminho do Senhor é refúgio para aqueles que estão na integridade, para aqueles que na totalidade se entregam ao Senhor. Esse caminho é refúgio. Não tenha medo de trilhar esse caminho, de andar nesse caminho. Lucas, ele era alguém muito interessante por conta disso. Ele se entregou, ele viveu a totalidade. E ele começa agora a escrever um texto que é a chamada de Jesus para os seus discípulos. Esse texto, relato ordenado, é Cristo chamando os seus primeiros discípulos. Cristo chamando aqueles que andariam com ele, que teriam as suas vidas transformadas. Homens que viviam uma realidade de vida, um planejamento, quem sabe, de vida, um cotidiano, mas uma vez que Jesus entrou na história deles, a sua história foi transformada. Algo poderoso aconteceu e eles nunca mais foram os mesmos. Eu creio que o Senhor vai fazer isso com alguns de nós aqui. Eu creio que alguns de nós estaremos um dia lá lavando redes, cuidando da nossa própria vida, fazendo algo que do dia a dia, do cotidiano, mas de repente Jesus chegará e vai mudar a nossa história e vai nos dar uma guinada de 180 graus, e nós vamos começar a viver um novo tempo, algo nunca sonhado, nunca planejado, nunca visto, mas que vai valer a pena, porque é o Senhor quem está nos chamando, e viver com Ele é mais poderoso e mais maravilhoso do que viver qualquer outro tipo de vida nessa terra. Lucas então vai dizer que Jesus vinha caminhando à beira do lago de Genezaré. Tudo que você lê na Bíblia, meu irmão, tem um sentido, tem uma razão. Jesus não escolheu essa região, Ele era aquele que veio para, Ele é aquele que veio para salvar a humanidade, detentor de toda onisciência, de todo poder, de toda sabedoria, e poderia escolher qualquer outro lugar. Ele nasce em Belém, Ele é criado em Nazaré, e quando começa o seu ministério, Ele muda para Cafarnaum, e em Cafarnaum ele estabelece todo o centro organizacional, ministerial. Em Cafarnaum ele estabelece o seu QG, vamos dizer assim, e dali ele vai para vários lugares. Essa região onde Jesus está caminhando, a Bíblia diz que ele está caminhando à beira do lago de Genezaré, provavelmente nessa cidade de Cafarnaum, e ali a história dos seus discípulos, ali a história da humanidade vai mudar. Cafarnaum, ela significa lugar de conforto, vila de conforto. Cafarnaum era o lugar onde Jesus estabeleceu para ter os seus momentos de descanso. Tudo o que você vai fazer, tudo que o Senhor vai estabelecer na sua vida, não se esqueça de que é necessário também você ter momentos de descanso. O Senhor quer chamar pessoas aqui para viver algo sobrenatural, mas já fique de sobreaviso, não se torne um ativista religioso, porque viver a obra do Senhor, ser a obra de Deus, fazer a obra do Senhor, não significa que você vai lutar, se acabar, se destruir. Você também terá lugares e dias de descanso, e isso é importantíssimo. Hebreus capítulo 4 vai dizer que aquele que entra no descanso do Senhor também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E é necessário que nós nos esforcemos para entrar nesse lugar, para que nós não venhamos a cair. Você sabia que muitos dos tombos que a gente leva é porque a gente está cansado?
Muitos dos tropeços que a gente dá é por causa de cansaço, olhos pesados, ombros pesados, cansaço. E o Senhor está dizendo para você: é necessário que você descanse. Não é para ser preguiçoso, mas é para aprender a descansar também. Porque o descanso renova as tuas forças. Você sabe um lugar de descanso que você não pode se afastar? Um culto como hoje. Esse lugar nos dá descanso, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos enche de esperança, de ânimo. Congregar nos dá descanso. Quando nós ficamos muito tempo sem congregar, sem buscar ao Senhor, sem ter comunhão com a igreja, como é que nós nos sentimos? Cansados, sobrecarregados, pesados, angustiados, famintos. E a gente começa a perder as forças. Mas no Senhor nós temos a nossa força restabelecida, porque o Senhor é aquele que nos dá descanso. A sua palavra nos dá descanso. Você sabe um outro lugar de descanso imprescindível que você não pode jamais perder? A tua casa. A tua casa é um lugar de refúgio, pelo menos assim deveria ser. E o inimigo trabalha para quê? Para transformar a tua casa num campo de guerra. Para transformar a tua casa num lugar de batalha, num lugar de contenda, num lugar de confusão. E aí daqui a pouco você prefere um deserto a ficar dentro da sua casa. A casa é lugar de descanso. A tua casa é a tua Cafarnaum. A tua família é a tua Cafarnaum. A igreja que o Senhor te deu para congregar é a tua Cafarnaum. Os verdadeiros amigos que oram com você, que intercedem por você, que estão junto com você, estão com você na tua Cafarnaum. Como é importante isso. Jesus ele vai juntar os seus discípulos para começar o seu ministério. Você também tem ministério, você tem algo do Senhor para fazer nessa terra. E por mais que você seja muito habilidoso, muito capacitado, muito dotado de dons, sozinho você vai ter dificuldade. Então na tua Cafarnaum, você precisa encontrar amigos, companheiros. Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. E na condição de 100% homem, quando ele estava angustiado, aflito, numa angústia mortal, ele chamou amigos e disse: orem comigo, eu não estou bem. Triste é aquele que, cheio de planejamentos do Senhor, cheio de projetos do Senhor, anda sozinho. Procure pessoas que estarão com você na tua Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar de muitos milagres, porque o lugar de descanso é um lugar onde você vai experimentar muitos milagres. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descansa no Senhor, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma, porque o Senhor tem cuidado de ti. No lugar de descanso, na tua Cafarnaum, no lugar de refúgio, você vai experimentar grandes poderes sobrenaturais do Senhor. Os maiores milagres, ou pelo menos a maioria dos grandes milagres que Jesus Cristo promoveu, foi em Cafarnaum. Não é sem sentido isso. Cafarnaum ficava na região da Galileia. No domingo passado eu falei sobre o Mar da Galileia. E eu contei sobre a relação do Mar da Galileia com Cristo. Por que Cristo escolheu o Mar da Galileia? Não era apenas por ser uma região favorável para o seu ministério, mas principalmente por algo profético que nos ensina a palavra do Senhor quando nós olhamos para a nascente do Rio Jordão. A nascente do Rio Jordão é no Monte Hermon.
Davi no Salmo 133 ele fala sobre isso, ele diz que é bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão, e que é como o orvalho que desce do Hermon e corre pelas montanhas de Sião. Ali nesse lugar o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Onde a comunhão, a bênção do Senhor dá vida para sempre. Cafarnaum é um lugar de comunhão. A Galileia é um lugar de comunhão. Galileia significa círculo. Você tem um círculo de amizade? Você tem um círculo familiar de comunhão? Se você tem um círculo de amizade verdadeira, um círculo de amizade de familiar, de comunhão, um círculo de igreja entre irmãos de comunhão, nesse lugar o Senhor vai ordenar a bênção da vida para sempre. Não é só um dia, é para sempre, diz a palavra do Senhor. Olha a importância da comunhão. Jesus escolhe o Mar da Galileia para mostrar isso, porque o Mar da Galileia, ele nasce, o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon, e ele é o principal afluente do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, chamado de mar porque numa região tão desértica, tão escassa de água, um lago de 20 quilômetros de extensão, de comprimento por 12 de largura, para eles é um mar, mas é um lago de água doce. Então o Rio Jordão, ele é um afluente, ele vem e ele é que forma, é o único que forma o lago da Galileia. E o Mar da Galileia é um mar extremamente vivo, abençoado, repleto de toda sorte de peixes. Se um dia você tiver a oportunidade de dar um mergulho no Mar da Galileia, se você tem aquela angústia de peixinho beliscando você, não pule, porque quando você entra na água, logo eles já começam a te beliscar, peixes e mais peixes, extremamente vivo. Mas você sabe por que ele é vivo? Porque ele não apenas recebe, mas ele também oferece. E o grande segredo da comunhão não é aquilo que eu recebo, mas é a partir daquilo que eu recebo o que eu ofereço àqueles que estão à minha volta. Você sabe quem é alguém de comunhão? É alguém que transborda. Você sabe alguém que nele está a vida da bênção, para a bênção da vida para sempre? É alguém que não é apenas um abençoado, mas sendo abençoado se torna um grande abençoador. Ah, como você vê isso, meu irmão, na vida de pessoas. Pessoas felizes, pessoas bem resolvidas, pessoas que não ficam incomodando os outros com coisas pequenas, pessoas que pensam grande, pessoas que realizam grande, são pessoas que uma vez abençoadas pelo Senhor, todos à sua volta se tornam abençoados também. Você vê isso com um empresário abençoado, você vê que os seus funcionários são tratados com justiça. Você vê isso na vida de um pai de família abençoado, você vê que os seus filhos, a sua família, a sua esposa é tratada com justiça. E essas pessoas, a Bíblia diz que a fonte de bênção sobre a vida deles nunca cessa. Essa é a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, ele é afluente, o Rio Jordão, ele é afluente do Rio Jordão, mas ele é efluente do Mar Morto. A mesma água que o Mar da Galileia recebe, o Mar Morto também recebe. Só que o Mar Morto não tem vida. Por quê? Porque ele só recebe. Você pode reparar, todas as pessoas que são centralizadoras, egoístas, egocêntricas, se tornam amarguradas. Todo amargurado, ele é egocêntrico, ele é egoísta. Ou porque alguém lhe feriu, quem sabe ele nem sempre foi assim, mas alguém lhe feriu, ele fechou o seu coração, e ele pensou consigo, a partir de hoje ninguém mais, ninguém presta, ninguém é bom, todo mundo me enganou, a partir de hoje eu vou pagar na mesma moeda, e aí foi se tornando um amargurado.
que não deixou de receber a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor vem todos os dias, a graça do Senhor vem todos os dias, a provisão do Senhor vem todos os dias. A Bíblia diz que a bênção, que a graça, que o Senhor faz o sol dele nascer sobre justos e injustos, faz a chuva cair sobre bons e maus. O problema é que na amargura a bênção evapora. É isso que acontece no Mar Morto. A sequidão que existe naquela região, a água evapora, e quando a água evapora só sobra os sais minerais, e por isso é a maior concentração de sal do planeta Terra, porque na água doce também tem sal. A gente acha que na água doce não tem sal, a água doce também é composta de sais minerais, só que quando a água doce flui, os sais perdem a força. Quando a bênção do Senhor flui através da sua vida, você deixa de ser amargurado, apesar de ter alguma amargurinha aí dentro de você. Todo mundo tem um salzinho dentro de si, todo mundo tem uma amargurinha, todo mundo tem alguma coisa que olha e azeda. Só que enquanto eu sou uma fonte que jorra esse sal, ele é diluído na bênção do Senhor. Enquanto eu sou um mar da Galileia, que em mim flui tudo aquilo que vem do Monte Hermon, tudo aquilo que vem do Rio Jordão, do rio da água da vida. Cristo é o rio da água da vida. Enquanto Ele está me abastecendo e em mim está transbordando, essas amargurinhas, elas passam batido, e em mim há vida. Foi por isso que Jesus escolheu essa região, para que eu e você tenhamos esse entendimento. Uma outra coisa interessante é a topografia do lugar. A região de Cafarnaum e o Mar da Galileia, ele está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, e é cercado por montanhas. Isso implica em algumas dificuldades. Primeiro, o sol demora mais tempo. Quando amanhece o dia, demora mais tempo para o Mar da Galileia, para a região da Galileia ver o sol, e escurece mais cedo também. É por isso que Isaías, quando declarou lá em Isaías capítulo 9, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu a luz, o povo que vivia na terra da sombra da morte raiou uma luz. Ele não estava apenas sendo profético anunciando Cristo, mas ele também estava sendo poético, porque conhecia a região. Era uma região escurecida, era uma região que demorava, as trevas passavam mais tempo do que a luz, e às vezes, meu irmão, é assim que você se sente. Parece que o sol brilha mais rápido e por mais tempo para todo mundo, menos para você. Parece que quando o sol dá uma brilhadinha para você, é só um momento curto, muito menor do que é para os outros. Mas mesmo assim, Jesus escolheu morar com você. Mesmo assim, no meio das dificuldades, no meio das tribulações, Jesus escolheu habitar aí com você. Mesmo vivendo um tempo talvez de escassez, você vai ficar aí para sempre? Duvido. Os apóstolos foram ao mundo, mas Jesus começou a trabalhar na vida deles, nesse lugar de trevas, de escuridão. Porque se existe um lugar que eu e você podemos ser tratados, se existe um momento que eu e você estamos abertos para o tratamento, é justamente quando a gente está nesses lugares mais profundos, mais escuros, mais escassos, mais distantes, mais desprezados. Tem alguém aqui vivendo abaixo do nível do mar? Jesus está aí com você. Você não está sozinho nessa jornada. Lembre-se que o bom pastor não é só aquele das pastagens verdejantes, ele também é aquele que passa conosco pelo vale da sombra e da morte, e nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, porque Ele nos protege, porque Ele é a nossa vida. Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, raiou a luz,
Porque outrora havia juízo, mas agora a graça do Senhor veio sobre a terra de Zebulon e Naftali. A profecia estava se cumprindo. Tem uma outra coisa interessante sobre Cafarnaum. Cafarnaum viu muitos milagres do Senhor. Esse povo foi um povo que viu a maior parte das manifestações do sobrenatural, do poder, do milagre do Senhor. Alguém aqui pode declarar que já viu algo sobrenatural do Senhor sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém? Eu acho que todos nós, quanto igreja, podemos declarar isso. Só que essa terra foi terrivelmente censurada pelo Senhor. Jesus disse: Cafarnaum, tu pensa que subirás aos céus? Não, tu descerás ao Hades. Porque se os milagres que foram feitos lá em Sodoma tivessem sido feitos aqui, eles teriam se arrependido e estariam aqui até hoje. Sabe o que Jesus Cristo estava ensinando para eles? Não se acostumem, não tratem como qualquer coisa aquilo que é sobrenatural do Senhor na sua vida. Não tratem, Deus é simples, mas Ele não é comum. O poder de Deus e a graça e o sobrenatural e a ação de Deus na nossa vida todos os dias, elas surgem, ora de maneira realmente extraordinária e na grande maioria das vezes de maneira singela. Só o fato da sua presença estar conosco todos os dias, nós já deveríamos nos levantar alegres dizendo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós vemos a graça do Senhor todos os dias na nossa vida, mas às vezes nós nos tornamos semelhantes a Cafarnaum. Nós endurecemos o nosso coração. Pastor Marlon está lá no Nordeste e hoje ele me mandou um áudio extremamente feliz, porque ele está pregando num sertão nordestino, numa cidade lá dentro do Pernambuco. Pregou para algumas pessoas numa igreja feita dentro de uma fazenda, um galpão, um celeiro feito por um homem dentro de uma fazenda. E ele disse: pastor, o que aconteceu hoje aqui foi poderoso e sobrenatural. A glória do Senhor, o mover do Senhor, o sobrenatural do Senhor. E eu comecei a compartilhar com eles as coisas que o Senhor está fazendo aí em Itajaí. Comecei a compartilhar, só preguei o que tem sido pregado aí em Itajaí. E aqui eles viraram de cabeça para baixo. E eles tomaram a palavra e eles creram na palavra. Quando nós saímos fora, nós percebemos como o Senhor tem sido bom conosco aqui dentro. E às vezes nós corremos o risco de nos tornarmos insensíveis diante de tanta graça do Senhor, tanto cuidado do Senhor, que nos deu um bom lugar para congregar, que nos deu irmãos de fé para caminharmos juntos, que nos colocou numa cidade onde há abundância para todos os lados. Para onde você olha, você já parou para pensar como você é privilegiado de morar em Itajaí, nego? Navegante, Penha, na Pissarra. Nós somos abençoados por Deus em toda a nossa região do vale, do alto vale, abençoados com água em abundância, com natureza em abundância, com pão em abundância, com chuva, com sol, com tudo que planta dá. A terra é fértil. Só por isso nós já temos motivos suficientes para nos alegrar com o Senhor, com a sua bondade. Cuidado para não se tornar uma Cafarnaum e ouvir de Jesus: você pensa que você vai subir, você vai descer, por causa da tua língua amargurada. Que não reconhece que todos os dias eu estou caminhando com você. Ah, mas o sol demora a nascer. Ah, mas não está bem como eu queria. Não está, mas eu estou com você, e eu vou com você, e eu estou na sua vida.
Vai chegar um dia que não haverá mais choro. Que a Galileia passe a habitar em nós. Porque Jesus escolheu andar nesse caminho. E aí diz o texto que Jesus, ele vai andando. E ele é comprimido por uma multidão lhe comprime. Jesus ainda não havia escolhido os apóstolos. Jesus ainda estava andando meio que cercado por alguns discípulos ali ajudando, mas ainda não havia estabelecido os 12. Uma multidão já estava lhe comprimindo, porque diz a Bíblia que no capítulo 4, Jesus tinha curado a sogra de Pedro. E diz o texto que depois que ele curou a sogra de Pedro, ao cair do sol, ao pôr do sol, as multidões das regiões circunvizinhas vinham para que ele orasse por elas, e ele orava por elas, e curava todos os enfermos, expulsava todos os demônios, e as notícias sobre ele se espalhavam de forma que uma multidão agora o comprimia. Só que o interessante é que o texto vai dizer claramente que tinha uma razão pela qual a multidão o comprimia. A razão era para ouvir a palavra de Deus. A multidão não o comprimia para assistir um show de música gospel com um artista famoso. A multidão não estava lhe comprimindo para pedir sinais miraculosos. A multidão não lhe comprimia nem até aquele ponto ainda para simplesmente ver Jesus, porque eles não sabiam ainda que ele era o Messias. Ele ainda era um profeta, um homem, um pastor, alguém que estava, um mestre, pregando uma palavra. O filho da Maria, o filho do José, os seus irmãos estavam ali em Nazaré, criado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles perguntavam e se escandalizavam com ele. Mas eles iam, porque eles sabiam que ele tinha uma palavra de Deus. E o que eles queriam era a palavra de Deus. Porque eles entenderam que tudo que nós precisamos para a nossa vida mudar é uma palavra de Deus. Será que basta uma palavra para você hoje? Ou nós estamos talvez semelhantes aos fariseus que andavam em torno de Jesus junto com essa multidão, e Jesus estava cabreiro com eles, porque eles andavam perto de Jesus dizendo: Senhor, se tu és o Messias, nos dá um sinal, faça um sinal, mostra um sinal e nós vamos crer. E às vezes nós nos tornamos semelhantes: Senhor, se tu estás mesmo nesse culto, dá um sinal. Se a palavra é tua mesmo, mostra um sinal, faz alguma coisa para que eu creia. E aí você diz: eu já pedi, o Senhor fez. Pode ser por misericórdia, mas não pense que você agradou ao Senhor, porque bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Quando Tomé pediu sinal, Jesus disse: Tomé, você crê porque você viu? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Quando os fariseus pediam sinal para o Senhor, a Bíblia diz que ele se irava e se retirava, porque os sinais não podem vir antes da palavra. Os sinais têm que acompanhar a palavra. Os sinais não é a comprovação para você crer que a palavra é de Deus. Os sinais, eles acompanham porque você já creu que a palavra procedeu de Deus. Que nós cresçamos como uma igreja que a palavra do Senhor para nós é suficiente, ela nos basta. Os fariseus falaram para Jesus: Jesus, mostra, nos dá um sinal. E Jesus disse: nenhum sinal será dado a vocês a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra, mas ao 3º dia ele ressuscitará. O povo de Nínive, Jesus Cristo falou, se levantará para condenar essa geração, porque eles creram na palavra do profeta Jonas e se arrependeram.
A rainha do sul veio de regiões distantes para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui aquele que é maior do que Salomão, e vocês não creem. Sabe o que Jesus está dizendo? Uma palavra, se você crê, a sua vida muda. Para de correr atrás de mandigas gospel. Para de correr atrás de movimentos. Os movimentos podem até acontecer, mas sempre depois da palavra. Corra atrás da palavra. Se for para se comprimir, se comprima para ouvir uma palavra. Se for para se apertar, se for para passar trabalho, que seja para ouvir uma palavra de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Esse povo se comprimia para ouvir a palavra. Eu gosto muito do salmista no Salmo 119, 175 versos. Em várias vezes ele vai dizer: na tua palavra depositei a minha esperança. No verso 81 ele vai dizer: eu já estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra eu depositei a minha esperança. Você está quase desfalecido? Talvez você tenha entrado por essa porta sem saber como é que você vai sair, sem saber como é que vai ser amanhã. Talvez você já tenha lutado de tantas formas, de tantas coisas você já fez, quase desfalecido, aguardando a salvação, mas declarando: na tua palavra eu depositei a minha esperança. Basta uma palavra. O centurião romano, igual nós, em Cafarnaum, chegou até Jesus e disse: Jesus, eu nem mereço que tu venhas à minha casa, mas basta uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a um vem, ele vem. Eu digo ao outro vai, ele vai. Digo ao servo faz, e ele faz. Por isso eu creio que basta uma palavra e o meu servo será curado. Jesus olhou para ele e para Israel e disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Basta uma palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje para a sua vida é que Ele está com você nessa tua Galileia. A palavra de Deus para a sua vida é que você é uma fonte que flui. A palavra de Deus para a sua vida é que nele você está liberto, liberta. A palavra de Deus para a sua vida é que nele você tem plenitude. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham na plenitude. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ainda que você esteja num tempo de aflição, ainda que você esteja num tempo de angústia, ainda que você esteja quase desfalecendo, na palavra do Senhor você deposita a sua esperança, porque a palavra dele diz que Ele é o nosso Redentor, e que por fim Ele vai se levantar sobre a terra, e a nossa vida vai ser mudada, porque Ele prometeu na sua palavra. A palavra de Deus é tudo que nós temos e é suficiente para tudo. A Isaías ele declarou: assim como a neve e a chuva caem dos céus e não voltam para lá antes de regar a terra e fazer florescer a semente ao que semeia e o pão ao que come, assim também acontecerá com a palavra que procede da minha boca. Ela cumprirá o seu propósito, ela cumprirá aquilo pelo qual eu a enviei, e não voltará para mim vazia antes de cumprir o seu propósito. Jeremias, o Senhor disse: eu velo pela minha palavra. Não é a minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a penha. Os apóstolos, quando estavam aflitos diante de uma mensagem que Jesus estava falando dura com eles, Jesus disse para eles assim: vocês querem ir embora? Aproveita, agora é a hora, porque tem hora que o Senhor tem que nos apertar, ou aperta ou espana. E eles disseram: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos.
A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor é uma porção diária para tudo que você precisa. A palavra do Senhor hoje, eu creio num Deus que quando nós pregamos a palavra, o Senhor confirma a palavra através de sinais que a acompanham. O Senhor disse isso. Mas eles acompanham, eles não precisam vir à frente. Primeiro nós cremos na palavra. Se você crer na palavra, você vai viver as grandezas que a palavra te promete. Os apóstolos creram na palavra do Senhor Jesus. Os homens e mulheres que viveram grandes coisas creram na palavra do Senhor. Creia, porque você não é diferente. Em você também vai raiar uma luz, vai brilhar a grande luz. A palavra do Senhor é tão inesgotável que eu estou pregando há 1 hora e nós não saímos do verso 1 da mensagem. Nada a ver comigo, tudo a ver com a palavra. A fonte inesgotável, nela todos os dias você encontra aquilo que você precisa. Todos os dias na palavra você tem a direção para você realizar qualquer coisa na sua vida. Todos os dias na palavra do Senhor você encontra o abrigo, a força, a esperança para você vencer. Hoje foi declarada uma palavra do Senhor para a sua vida, você crê? Toma posse dessa palavra. E essa será uma semana de vitória, de poder sobrenatural do Senhor, de graça do Senhor, de fluir do Senhor, porque tudo que você precisa você já tem. Não precisa chegar ao Senhor, Senhor, se és tu, faz isso, você já tem. O Senhor já te deu a palavra, ela é suficiente. Saia com essa palavra e você será mais do que vencedor para a glória do nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.